Você já sentiu que existe algo além do que os olhos podem ver? Alguma vez já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo em um ambiente vazio? E se eu te dissesse que existe um olho que permite enxergar dimensões ocultas, energias invisíveis e talvez até mesmo o futuro? Esse é o poder do terceiro olho. Mas o que será que realmente vemos com ele? O terceiro olho. Essa expressão misteriosa é algo que fascina a humanidade há séculos. Das tradições espirituais do Oriente aos textos esotéricos do Ocidente, ele é reverenciado como a chave para uma visão superior, uma porta para o mundo espiritual. Muitos acreditam que abrir o terceiro olho é o caminho para ver aquilo que normalmente está oculto, acessando uma sabedoria profunda e reveladora. Mas como funciona essa visão? O que realmente enxergamos com esse olho espiritual? E quais os riscos e responsabilidades que ele traz? Neste vídeo, vamos explorar juntos os mistérios do terceiro olho e descobrir o que ele realmente revela. O terceiro olho e sua natureza espiritual. O terceiro olho é descrito como um portal de percepção que não se limita ao mundo material. Localizado entre as sobrancelhas no centro da testa, ele é frequentemente associado à glândula pineal, um pequeno órgão no cérebro, que muitos estudiosos espirituais e cientistas acreditam ter a capacidade de conduzir e interpretar frequências energéticas sutis. Na visão esotérica, o terceiro olho é um centro de conexão com a alma e o universo, captando energias e vibrações invisíveis. Quando ativado, ele nos permite perceber dimensões e formas de vida que estão além dos sentidos físicos. Ao invés de ver com os olhos humanos, o terceiro olho enxerga com os olhos do espírito, captando imagens, cores, símbolos e até mesmo seres espirituais. Essa visão expande nossa consciência e nos conecta ao divino. É como se, de repente, uma cortina fosse aberta, revelando uma realidade mais ampla e vibrante. Mas será que estamos prontos para lidar com essa visão? Além de ser uma ponte entre o visível e o invisível, o terceiro olho é muitas vezes descrito como uma antena espiritual. Essa antena capta não apenas imagens e formas, mas também sentimentos, intuições e mensagens profundas. Quando alguém abre o terceiro olho, começa a perceber sutilezas que antes passavam despercebidas. A energia de uma pessoa, as vibrações de um ambiente e até as intenções ocultas de palavras ditas ao acaso. Esse sentido intuitivo pode parecer um superpoder, mas, na verdade, é uma habilidade natural da alma, adormecida pelo materialismo do mundo físico. Historicamente, o terceiro olho é mencionado em muitas culturas, da tradição hindu à espiritualidade egípcia. Na Índia, é conhecido como Ajna, o chakra do terceiro olho, e é visto como um centro de poder e sabedoria espiritual. No Egito Antigo, o olho de Horus era um símbolo de proteção e clarividência. Essas culturas compreendiam que a ativação desse centro de energia poderia revelar verdades universais, conectando o ser humano aos mistérios do cosmos e ao propósito maior da existência. Esse conhecimento espiritual atravessa os séculos e ainda ecoa na busca moderna pelo autoconhecimento. A ciência, apesar de ainda não compreender totalmente o terceiro olho, faz algumas associações fascinantes. A glândula pineal, por exemplo, é sensível à luz e influencia a produção de melatonina, que regula nosso ciclo de sono. Na espiritualidade, isso simboliza o equilíbrio entre o dormir do mundo físico e o despertar para o mundo espiritual. Muitos acreditam que, ao estimular a pineal através de práticas como meditação e visualizações, é possível ativar o terceiro olho e despertar essa percepção superior. Esse é um despertar que traz clareza e conhecimento profundos, mas que também exige coragem e preparo emocional. Ao abrir o terceiro olho, não enxergamos apenas o lado positivo da vida. Esse portal espiritual também revela as sombras, tanto internas quanto externas. É comum que pessoas com o terceiro olho ativado sintam uma espécie de peso ao perceber dores e tristezas dos outros. Isso acontece porque essa nova percepção não escolhe o que mostrar. Ela nos permite ver a verdade nua e crua. Dessa forma, o terceiro olho nos desafia a trabalhar o amor e a compaixão. Entendendo que ver além
também implica abraçar o mundo em toda a sua complexidade. Para aqueles que querem abrir o terceiro olho, a prática da humildade é essencial. Com o tempo, as experiências que ele proporciona nos ensinam a respeitar os mistérios da existência e a reconhecer que o universo é muito maior e mais complexo do que o ego humano consegue entender. Mais do que apenas uma habilidade mística, o terceiro olho é um chamado para a evolução espiritual. Ele convida cada um de nós a buscar a sabedoria interior e a perceber a vida com profundidade e consciência, caminhando com equilíbrio no caminho espiritual. E você, acredita que seria capaz de interpretar o que veria com o terceiro olho? O que realmente vemos com o terceiro olho? Então, o que realmente vemos ao abrir o terceiro olho? A resposta varia conforme cada pessoa. Algumas pessoas relatam ver luzes e formas geométricas, figuras místicas que se movimentam como mandalas vibrantes. Outras dizem ver paisagens, como se estivessem em uma outra dimensão, um universo paralelo de cores e energia. E ainda há aquelas que percebem seres espirituais, guias, entidades e até ancestrais, que vêm para oferecer sabedoria ou avisos. Mas o terceiro olho não se limita a imagens e visões. Ele é capaz de captar sentimentos visuais, uma espécie de conhecimento que surge em nossa mente como uma verdade profunda. É como se recebêssemos um entendimento intuitivo do que realmente somos, de onde viemos e para onde estamos indo. No entanto, essa visão pode ser perturbadora, pois revela verdades que muitas vezes preferimos não encarar. A abertura do terceiro olho traz à tona uma série de visões e sensações que ultrapassam a compreensão comum. Algumas pessoas relatam ver padrões luminosos ou sentir uma luz interior que parece iluminar aspectos ocultos de sua própria vida. Essas luzes e formas não são como as imagens físicas, mas manifestações da energia que circula ao nosso redor. É como se esse olho espiritual mostrasse a essência das coisas, revelando um brilho que transcende a realidade física e nos aproxima do que muitos chamam de consciência universal, um estado de unidade com tudo que existe. Outra experiência comum entre aqueles que ativam o terceiro olho é a percepção de cores e formas vibrantes que não existem no espectro visível, como se uma dimensão de energias sutis se revelasse diante deles. Essas cores muitas vezes correspondem a estados emocionais ou a qualidades espirituais que os olhos físicos não captam. Por exemplo, pessoas dizem enxergar uma aura ao redor de objetos e seres vivos, como se estivessem captando a vibração espiritual ou a energia que cada um emana. Esses vislumbres da energia sutil do universo podem ser intensos e até emocionantes, mudando a forma como vemos o mundo para sempre. Além de visões e cores, o terceiro olho permite o acesso a uma espécie de conhecimento instantâneo sobre pessoas, lugares ou situações, um fenômeno que podemos chamar de clarividência intuitiva. Isso significa que, ao abrir o terceiro olho, começamos a receber impressões espontâneas e profundas sobre o que nos cerca. Ao olhar para alguém, por exemplo, podemos perceber sua energia, intenções e até mesmo aspectos de sua história de vida. Esse tipo de visão não é clara como uma imagem, mas surge como um sentimento ou entendimento súbito, uma verdade que não pode ser negada. Há também aqueles que, ao abrir o terceiro olho, têm visões de figuras ou seres espirituais, como guias, mestres ou até mesmo ancestrais que parecem vir para transmitir mensagens ou apoio. Essas aparições, para muitos, são experiências profundamente transformadoras, pois não trazem apenas uma visão, mas também uma sensação de proteção e orientação. A presença desses seres costuma vir acompanhada de sentimentos de paz ou amor, como se eles estivessem ali para nos ajudar a evoluir e entender melhor o caminho espiritual. Essas interações nos ensinam que o terceiro olho não se limita ao que está em nosso mundo. Ele nos conecta a outras realidades e dimensões. Contudo, nem todas as visões proporcionadas pelo terceiro olho são agradáveis ou reconfortantes. Muitas vezes, ele revela aspectos obscuros da vida e da própria personalidade. Ao abrir o terceiro olho, podemos confrontar nossas próprias sombras,
os traumas e padrões que carregamos e que evitamos enfrentar. Esse tipo de visão nos desafia a trabalhar nosso interior, promovendo a cura e a autocompreensão. Enxergar essas verdades nem sempre é fácil, mas é um passo essencial para o autoconhecimento profundo, pois o terceiro olho nos mostra que a verdadeira visão é aquela que ilumina tanto a luz quanto a escuridão em nós mesmos. Se você pudesse ver tudo sobre si e sobre o universo, estaria disposto a enfrentar as respostas, as consequências e responsabilidades de ver além. Abrir o terceiro olho não é um passeio no parque, é uma responsabilidade imensa e uma jornada espiritual poderosa. Afinal, ver além da matéria implica lidar com energias e informações que muitas vezes desafiam a lógica e abalam crenças pessoais. O terceiro olho nos obriga a confrontar medos e sombras, aquelas partes de nós mesmos que muitas vezes escondemos. Enxergar com o terceiro olho significa ver o mundo e as pessoas como elas realmente são, percebendo suas energias e intenções verdadeiras. Isso pode causar um choque emocional. Imagine perceber as intenções ocultas de alguém ou sentir a dor que uma pessoa carrega em sua alma. Com essa visão, cada interação e cada lugar passam a ter um peso diferente, pois captamos as energias presentes ali. Assim, o terceiro olho não apenas amplia nossa visão, mas também nossa responsabilidade de agir com compaixão e empatia. Ao abrir o terceiro olho, somos chamados a entender o mundo em uma profundidade que exige maturidade emocional e espiritual. Essa visão ampliada nos coloca em contato com dores que as pessoas escondem, com traumas que ninguém menciona e com aspectos que elas mesmas desconhecem. Em vez de nos distanciarmos, é fundamental que aprendamos a observar e respeitar essas realidades sem julgamento. Ver além implica muitas vezes perceber a dor não resolvida e as batalhas internas de cada ser. Essa consciência nos transforma em uma presença que pode inspirar cura, mas somente se estivermos preparados para esse papel de compaixão. Outro ponto importante ao ativar o terceiro olho é que ele não nos mostra apenas o que gostaríamos de ver, mas tudo o que realmente está presente. Essa visão pode nos surpreender ao revelar intenções ocultas de pessoas ao nosso redor, até mesmo aquelas que pareciam confiáveis. Esse despertar é desafiador, pois muitas vezes precisamos lidar com decepções ou reavaliar nossas relações. No entanto, esse entendimento também nos ensina a manter uma postura de autenticidade e verdade, ajudando-nos a atrair pessoas e situações que vibram na mesma frequência de crescimento e sinceridade. O terceiro olho não nos permite apenas ver além do que é visível, mas também nos desafia a lidar com nossa própria vulnerabilidade. Quando percebemos energias densas e emoções intensas ao nosso redor, precisamos aprender a nos proteger e equilibrar essas impressões para não absorver tudo que nos cerca. O desafio é grande, pois o terceiro olho nos torna sensíveis a energias externas, e isso exige que cultivemos práticas de proteção e limpeza espiritual. Dessa forma, podemos manter nosso equilíbrio e sermos capazes de ajudar outros sem nos deixarmos ser afetados de forma negativa por essas energias. Além disso, uma vez que o terceiro olho é ativado, nossas escolhas e ações adquirem um peso ainda maior. Essa visão profunda nos coloca em um nível de responsabilidade em que somos chamados a agir com ética e retidão. Ao ver as intenções e dores das pessoas, precisamos responder com compreensão e cuidado, evitando julgamentos precipitados. Assim, o terceiro olho não é uma ferramenta para explorar ou julgar os outros, mas sim um chamado para que sejamos agentes de paz e sabedoria no mundo, promovendo a harmonia e o bem-estar ao nosso redor. Por fim, abrir o terceiro olho é, acima de tudo, um compromisso com a própria evolução espiritual. A partir do momento em que enxergamos além do material, somos impelidos a crescer internamente, buscando um entendimento maior da vida e de nossa própria essência. Essa jornada exige que assumamos a responsabilidade de continuar evoluindo, sendo exemplos vivos do que significa viver com integridade e sabedoria. É uma busca contínua por equilíbrio e pelo aprimoramento pessoal,
que deve ser conduzida com humildade, para que possamos guiar nossa própria vida e, indiretamente, inspirar aqueles que caminham ao nosso lado. Você estaria pronto para ver e sentir as energias de tudo e de todos ao seu redor? O terceiro olho e o tempo. Visões do passado e do futuro. Um dos aspectos mais fascinantes do terceiro olho é a capacidade que muitos relatam de ver além do presente, como se esse olho espiritual fosse capaz de cruzar as barreiras do tempo. Há relatos de pessoas que, ao abrir o terceiro olho, conseguem ter vislumbres de eventos do passado, entendendo aspectos ocultos de suas vidas e da humanidade. É como uma viagem ao que já foi, mas que ainda reverbera energeticamente. E o futuro? Muitos afirmam que o terceiro olho também oferece insights sobre o que está por vir, não necessariamente como uma bola de cristal que mostra todos os detalhes, mas sim através de sensações, símbolos ou sonhos que antecipam possíveis caminhos. No entanto, isso traz uma responsabilidade gigantesca, pois enxergar o futuro não significa que podemos mudá-lo, e sim que devemos estar preparados para lidar com as consequências do que virá. Ao enxergar fragmentos do passado através do terceiro olho, é como se abríssemos um arquivo energético que guarda memórias de tudo o que foi vivido. Muitos relatam visões de seus próprios traumas ou momentos significativos de suas vidas, trazendo à tona detalhes esquecidos que agora aparecem com clareza. Além disso, essas visões também podem incluir eventos históricos ou aspectos coletivos da humanidade. Ao acessar essas lembranças universais, as pessoas muitas vezes sentem uma profunda conexão com a história e uma compreensão mais ampla de como as energias e as escolhas do passado ainda influenciam o presente. Em relação ao futuro, as visões podem surgir como mensagens simbólicas que necessitam de interpretação. Muitas vezes, o terceiro olho nos oferece imagens ou sensações que representam os desafios e oportunidades que estão por vir. Por exemplo, uma visão de um caminho com obstáculos pode indicar dificuldades, enquanto uma visão de luz e harmonia pode sugerir tempos de paz e realização. Essas percepções sobre o futuro não são verdades absolutas, mas possibilidades que podem se realizar conforme as escolhas e atitudes que adotamos em nossas vidas. Essas visões de futuro também podem nos preparar para lidar com situações difíceis, oferecendo uma compreensão prévia das energias que se aproximam. Ao perceber um possível conflito ou desafio, o terceiro olho nos permite ajustar nossa postura, preparando-nos emocionalmente para o que está por vir. Dessa forma, essa capacidade de vislumbrar o futuro é uma ferramenta valiosa para cultivar serenidade e resiliência, ajudando-nos a enfrentar os obstáculos com mais confiança. No entanto, é importante lembrar que essas percepções são possibilidades e que nosso livre-arbítrio continua sendo essencial na criação do nosso destino. Ao acessar visões do tempo, o terceiro olho também pode revelar informações sobre vidas passadas. Muitos acreditam que esse olho espiritual permite que reconheçamos traços de personalidades e experiências que tivemos em outras existências, ajudando-nos a entender certos comportamentos e padrões que repetimos na vida atual. Essas visões são como fragmentos de uma memória ancestral, oferecendo pistas sobre habilidades, medos e até relacionamentos que trouxemos de outras encarnações. Assim, ver o passado de outras vidas ajuda no autoconhecimento e no processo de cura, revelando raízes profundas das questões que carregamos. Entretanto, a capacidade de ver o tempo através do terceiro olho exige humildade e responsabilidade. O que o terceiro olho revela não deve ser usado para satisfazer a curiosidade, mas sim para promover o crescimento espiritual. Ao receber essas visões, é importante refletir sobre como elas podem contribuir para a nossa jornada e para o bem dos outros. Essa percepção do tempo nos ensina que passado, presente e futuro estão interligados em um fluxo constante e que, ao compreender as lições desse fluxo, ganhamos a oportunidade de viver com mais propósito e equilíbrio. Se você pudesse ver o futuro, gostaria de saber o que está por vir, ou preferiria deixar o destino agir?
O desafio da interpretação e o caminho da sabedoria. Uma vez que o terceiro olho é aberto, é fundamental saber interpretar o que vemos. Nem todas as visões são claras. Muitas vezes o que aparece são metáforas, símbolos e impressões que precisam ser decodificados. Essa visão simbólica exige paciência e uma profunda conexão com o próprio eu interior para entender as mensagens. Por isso, aqueles que conseguem ver com o terceiro olho sabem que, mais do que enxergar, é preciso aprender a discernir. Em meio a energias e visões intensas, o praticante do terceiro olho deve cultivar a sabedoria e o equilíbrio, tornando-se um canal de paz e clareza. Esse é o verdadeiro propósito do terceiro olho, nos guiar na jornada interior para que possamos ser luz e consciência no mundo. Interpretar as visões do terceiro olho exige que olhemos para além do óbvio e percebamos os significados ocultos por trás das imagens. Muitas vezes uma visão pode parecer desconexa ou confusa, mas traz lições que só serão entendidas quando olharmos profundamente para nós mesmos e refletirmos sobre nosso momento de vida. Símbolos, como figuras de animais ou elementos da natureza, podem representar aspectos internos, como força, medo ou renovação. Esse processo de decodificação não é imediato. É um convite para desenvolver a paciência e abrir espaço para que o verdadeiro entendimento surja aos poucos, como uma revelação. A sabedoria adquirida com a prática do terceiro olho também vem da capacidade de aceitar o desconhecido e de viver com perguntas sem respostas imediatas. Às vezes, uma visão surge apenas para nos lembrar de que ainda há mistérios além da nossa compreensão. Saber aceitar essas lacunas de entendimento é um dos aspectos mais desafiadores e essenciais no caminho espiritual. É preciso resistir ao impulso de querer entender tudo instantaneamente e confiar que o significado se revelará no momento certo. Esse ato de fé fortalece o praticante e o prepara para visões mais profundas e complexas. Outro desafio da interpretação é distinguir entre o que é realmente uma visão espiritual e o que são projeções da nossa própria mente. Nossas expectativas, medos e desejos podem facilmente influenciar as imagens e impressões que captamos, e é comum que o ego tente interferir no que vemos. Para evitar essas distorções, é necessário desenvolver um olhar neutro, quase desapegado, que permita observar as visões sem julgar ou tentar controlá-las. Essa postura de desapego cria uma conexão mais verdadeira com a essência espiritual, onde as visões surgem como realmente são, sem as interferências do ego. O caminho da sabedoria que o terceiro olho proporciona também inclui um compromisso com o autoconhecimento. Cada visão e sensação captada deve ser analisada com sinceridade e humildade, reconhecendo as partes de nós mesmos que resistem a aceitar certas verdades. Muitas vezes, a sabedoria trazida pelo terceiro olho revela aspectos de nossa própria sombra, medos, invejas, inseguranças, e nos convida a enfrentá-los para que possamos crescer. Esse confronto interno é necessário para quem deseja interpretar as visões com clareza, pois é através dele que desenvolvemos um olhar honesto e compassivo sobre nós mesmos e sobre os outros. Por fim, a verdadeira interpretação das visões do terceiro olho exige que integremos o conhecimento adquirido em nossa vida prática. Não basta apenas ver ou entender. É preciso agir de acordo com essa nova consciência, transformando nosso comportamento, nossa forma de tratar as pessoas e a maneira como percebemos o mundo. A sabedoria do terceiro olho nos desafia a viver de maneira mais desperta e consciente, colocando em prática as verdades reveladas em cada visão. Essa transformação nos aproxima do propósito espiritual e nos torna cada vez mais uma expressão da luz e da sabedoria que habitam o universo. Você estaria disposto a embarcar em uma jornada interior para encontrar a verdadeira sabedoria? O terceiro olho não é apenas um portal para outra dimensão. Ele é uma chave para o autoconhecimento, para uma vida mais profunda e plena. Mas também é um compromisso. Ao ativá-lo, nos tornamos responsáveis por tudo o que vemos, sentimos e aprendemos. E essa é uma jornada que não termina.
é um ciclo eterno de descoberta. Se você sentiu que esse vídeo trouxe um novo entendimento sobre o terceiro olho, deixe seu comentário e compartilhe suas impressões. E se deseja continuar recebendo conteúdos que ampliam sua visão espiritual e revelam os mistérios da existência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com quem você acredita estar pronto para abrir seus olhos espirituais.